Vila, privatizar foi uma das promessas desse governo. Até agora, nós tivemos, de fato, algum avanço significativo? Não, não tivemos. E ainda bem, viu? Porque eu não confio nesse governo. E não confio mesmo. A questão das privatizações veio do governo Sarney. Isso tem uma longa história. Começou no governo Sarney, passou pelo governo Collor, no governo Itamar teve privatização, governo Fernando Henrique. Então, é uma longa história. A grande questão é que os anos dourados da economia brasileira, 1930, 1980, esse meio século, quando o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo ocidental, o crescimento nosso da economia brasileira deveu-se fundamentalmente ao Estado, né? Quando o Estado entrou em crise na década de 80, no início dos anos 80, no segundo ano do governo Figueiredo, entrou em crise a economia brasileira. Imaginar que a iniciativa brasileira privada fosse construir Itaipu, mas nunca, né? Que fosse criar a Petrobras, nunca, né? E vai passando, nada, nada. O que quer é receber pronto, o bolo pronto, aí sim, aí vamos privatizar. Então, as tarefas históricas do crescimento econômico brasileiro, nós devemos ao Estado. E quem estatizou a economia brasileira, fundamentalmente, é o regime militar. Tem de ser lembrado. Então, porque há uma certa confusão terminológica feita por esse governo, e nós vivíamos o socialismo aqui. Eu não sabia. Quer dizer que tinha socialismo aqui no Brasil e a população desconhecia. Não tem nada de socialismo. A presença do Estado não explica, não é uma relação necessária que é socialismo. Agora, a privatização, ela tende a ocorrer, sim, em alguns setores que a presença do Estado não é um elemento fundamental. Aí tudo bem, aí eu concordo. Agora, querer privatizar Petrobras, Banco do Brasil, Caixa, ou seja, pegar as joias da coroa, porque na hora que a Petrobras foi criada, 3 de outubro de 53, que empresa privada nacional queria criar a Petrobras? Os estrangeiros eram contra. Lembra o relatório do Walter Lincke, que dizia que não tinha petróleo no Brasil. O Walter Lincke dizia que não tinha. Quer dizer, a Petrobras hoje já tem um saber técnico que nenhuma companhia do pré-sal tem no mundo, tem aqui. E ela é muito eficiente. O problema é que precisa separar o petrolão, que a corrupção não é que começou com o PT, ele potencializou e a parte muito boa da empresa que é fundamental ao país. Imagina se o Correio, quando vocês falaram aqui do Correio rapidamente, eu quero ver a agência do Correio em Canudos, que tem 13 mil habitantes o município, né? Na cidade tem 9 mil, se vai continuar a agência do Correio lá, porque ela vai dar prejuízo. Porque o que o Correio faz, aonde dá lucro, São Paulo, nas grandes cidades, ela faz a relação com aquelas que dão prejuízo. Então precisa tomar muito cuidado com isso, não entrar nesse lero-lero. Liberal no Brasil adora a ditadura, né? Adora liberal no Brasil, gosta de ditadura, e no campo econômico gosta de receber tudo pronto do Estado. Agora, ter iniciativa, isso ele não quer.